Temos também um e-mail aqui de Juriasa. Me digam, se responde pergunta, sim, se estiver ao nosso alcance, respondemos. Satanás, o que é? Primeira pergunta. Quem não dá o dízimo na igreja sofre algum tipo de coisa? Pastor famoso com igreja evangélica elege líder na política. Por quê? Tirem dúvidas em minha sensibilidade. Então vamos Que haja sensibilidade. Então vamos por partes aí. A primeira, Maria. A pergunta o que é Satanás? Bom, Satanás, segundo a história, segundo a mitologia, é um anjo caído. É um anjo que procurou superar o seu Criador e, através da evolução que ele adquiriu na hierarquia dos anjos, ele queria superar o seu Criador. Aí o que aconteceu? É o anjo, o famoso anjo caído, é o anjo negro. Esse é o nome dado ao Satanás, é o anjo negro, o anjo caído. Sim, mas é conhecido como anjo negro caído que traz malefícios na vida da pessoa. Tanto é que em rituais de voodoo, de magia negra, se utiliza ou se cultua o próprio Satanás, né? É o que eu digo, quando a pessoa tem um espelho, tem um espelhamento, tem um projeto, se projeta em alguém, o que acontece? Ela procura alcançar, procura superar. Tanto é que eu digo sempre que o grande mestre é aquele que o aluno supera. Então o que acontece? O Satanás queria superar o Criador e não conseguiu. Através disso, o que ele fez? Recalcou. E todo recalque, todo trauma, toda rejeição, toda inadequação leva ao quê? A frustração. E devido à frustração, ele se apegou ao lado que é tido como lado ruim. Certo, Maria? Exatamente. Mas também, se você for levar a nível de psique, as próprias frustrações, os recalques, as cobiças, as traições, a ira, a culpa, as tentações, a luxúria, as intrigas, discórdia, por aí. São os nossos diabos internos. Representa os aspectos negativos. Isso, arquetipicamente falando, representa o diabo de cada um, porque nem todo mundo tem um lado só maravilhoso, não. A gente tem os dois lados, o bom e o mal, o positivo e o negativo, masculino, feminino, yin, yang, a polaridade em todo ser humano. Então, eu acho que de anjo e demônio todo mundo tem um pouco, assim como de médico e louco todo mundo tem um pouco. Exatamente. Eu nem queria entrar no meio dessa situação, Maria, porque é um assunto muito longo. Porque você vê a mesma pessoa, o médico que faz uma microcirurgia aí, entendeu? Uma cirurgia cerebral e salva uma pessoa, ou faz um socorro qualquer, numa situação adversa, ele tem o mesmo potencial de matar, de assassinar. Dependendo da situação. O potencial da pessoa tanto é positivo como negativo, é proporcional em dimensões idênticas, eu friso sempre isso. As proporções são idênticas, tanto positiva como negativa. Aí parte para uma infinidade de situações, que é produto do meio, condições, traumas, recalques, frustrações, realizações. Então não existe a pessoa totalmente boa ou totalmente ruim. A pessoa é justamente o que ela é, como ela foi criada, como ela foi preparada, como ela foi educada. E fora isso vai entrando os méritos da situação, a religião, um monte de coisa que é um assunto muito longo. Mas proporcionalmente a base é essa. Todo ser humano tem o seu potencial equivalente, tanto o ruim quanto o bom. Quanto a isso, não resta dúvida nenhuma, Maria. Até porque, Haddad, o bem e o mal, o amor e o ódio, eles caminham de mão dadas, né? É uma linha, questão de oportunidade para você expressar um ou outro aspecto. Você pode ser muito bonzinho até que pisem no teu calo. Exatamente. É aquela famosa frase, eu sou bom, mas não sou bobo, né, Maria? Então, todo mundo tem os dois aspectos aí dentro de si. A outra pergunta é quanto aos dízimos dado à igreja, né, evangélica. Se não der dízimo, se acontece alguma coisa. Aí é uma questão de consciência. Suponhamos que você seja um dizimista. E você está pagando o seu dízimo lá, contribuindo com o seu dízimo, e a coisa está fluindo naturalmente. O que acontece? A nível inconsciente, você se programou que dando o seu dízimo, você está evoluindo, está crescendo, as coisas estão fluindo bem, está indo dentro de uma normalidade, está indo tudo bem. A partir do momento que você para de dar o dízimo, acontece alguma coisa ruim. Isso é o quê? Você introjetou isso. Entendeu? A nível psicológico, você introjetou. Então é a mesma coisa de que acender uma velinha.
Ao invés de dar o dízimo, se você acender uma vela para o seu anjo da guarda, para o seu mentor, qualquer que seja, equivale a um dízimo, é a mesma coisa. Não que vai acontecer uma coisa boa se você der o dízimo, ou vai acontecer uma coisa ruim se você não der o dízimo. Isso tudo depende de você, no que foi incutido, no que está no seu inconsciente e na sua aceitação da sua religião. Religião, futebol, política não se discute. É pessoal e intrínseca, cada um tem o seu raciocínio. E esse é o nosso, é de maneira holística. Não vemos o dízimo simplesmente como um dízimo, uma doação, uma colaboração com qualquer entidade. Entendeu? Mas o dízimo de forma inconsciente. Muita gente ajuda aí, não paga dízimo, mas faz doação. Faz doação, faz caridade, faz um monte de coisa aí que a mão direita faz que a esquerda não saiba. Esse que é o dízimo, que é a doação válida da mão direita fazer, esse é que a esquerda veja. Porque se houver uma conivência, as duas trabalharem junto, aí você não está fazendo caridade, não está fazendo doação, você está fazendo um alívio de consciência, que é o que a maioria do ser humano faz, um alívio de consciência. Então eu faço uma doação para um pobre, ou para uma creche, ou para uma terceira idade, ou para qualquer instituição, eu estou fazendo a minha parte. Então você está sendo egoísta consigo mesmo e não está sendo principalmente honesto com você. Porque você não está fazendo uma doação, uma caridade, você está fazendo uma barganha consigo mesmo. Uma barganha com Deus, né? Exato. Eu não queria usar nem esse termo. Deus, olha, eu sou boazinha, eu estou dando meu dízimo, maravilha, me ajuda, viu? Eu não queria nem entrar nesse mérito, Maria, mas... Eu acho que o dízimo é o amor que você tem para dar para o ser humano, que você pode ajudar as pessoas que estão realmente necessitando. E olha, gente, templo maior para se chegar a Deus está aqui dentro, é o próprio coração, tá? Ela pergunta uma outra coisa também, porque pastor evangélico ajuda a eleger político? Ajuda a eleger exatamente por isso que eu falei. Ajuda justamente por isso que eu estou falando. Infelizmente o ser humano, infelizmente ainda acontece isso, do povo ser massa de manobra. Suponhamos aí, você pode até não entender, eu não sei se você tem esse conhecimento ou não, se você teve a oportunidade de vivenciar isso, mas eu, infelizmente, tive a infelicidade de presenciar isso. Numa cidade do Nordeste, em período de eleição, o político estava distribuindo os pés direitos de botas. Então, se ele fosse eleito, ele daria os pés esquerdos das devidas botas. Então, é uma barganha que é feita lá pelos coronéis do Nordeste, não sei se ainda existe, não posso taxar que ainda existe, não estou sendo taxativo. Mas um período atrás, aí, uns 20 anos mais ou menos, eu presenciei essa cena da distribuição dos pés direitos de botas para cidadãos, para que voltassem após a eleição, receberiam o pé esquerdo, que seria o coadjuvante da bota direita. Anfrosina também mandou um e-mail. O reino numerológico está de parabéns com tão importante casal. Muito obrigado, Anfrosina. A gente realmente agradece.